Boa noite, meus irmãos. Com muita alegria que estamos aqui, nos conectando pela tecnologia. Agradeço o convite feito pelo Centro Espírita Senda de Luz, Sertânia, né, Pernambuco. E é com imensa alegria que estamos juntos mais uma vez, né? E desta vez trazendo conversando, né? Nós vamos conversar, trocar, vamos dizer assim, conhecimentos, né? Porque nós estudamos, pensamos, refletimos e nós vamos ver dentro da temática a forma que nós estamos, como nós vamos conduzindo, né? E assim, para iniciarmos, então é com grande alegria, mais uma vez, e vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Criador, Jesus, nosso irmão, mestre, para que possamos, nessa egrégora de luz, estabelecermos essa conexão, a nossa espiritualização, os amigos espirituais do Centro Espírita de Sertânia, Senda de Luz, que possamos formar a família que somos, estabelecendo esse vínculo, esses laços de harmonia e que todos possamos compreender a mensagem, trazendo as reflexões para o nosso íntimo. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, o tema de hoje é baseado no livro Renovando Atitudes de Hamed, através do nosso irmão Francisco do Espírito Santo Neto, que é Palavras e Atitudes, né, o título. Mas remédio que ele nos sempre traz, nos propõe a reflexão, sempre com a base no Evangelho. Então, isso é um ponto característico desse livro, principalmente, né? E que nos fortalece muito, porque o capítulo estudado é o capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos. O item 6, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, né? Então, Hamed inicia assim, com essa mensagem. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Capítulo 18, item 6. Né? Bom, então nós podemos perceber que essa fala, que está em Mateus, não é? Mas a gente observa que ele está tratando de quem? De Jesus. Então, quando Jesus ele ressalta a vontade de meu Pai, né? Então, observe que a vontade do Pai qual é a vontade do Pai? É que a gente se expresse com sinceridade, né? Os atos, como foi dito o título, palavras e atitudes, né? Mas, para que eu possa me expressar, eu preciso ter conceitos, construído conceitos dentro de mim. E para construir conceitos e me expressar, então advém aí a comunicação, né? Então, para que a gente possa estabelecer uma comunicação, tem alguns elementos, alguns códigos que nós precisamos compreender, né? Que são, vamos dizer assim, códigos. Quem está, para quem eu farei essa mensagem, quem estará ouvindo, qual o público, não é? Então, quem fala precisa o quê? Estabelecer códigos, ou seja, codificar e decodificar as mensagens. Então, para que eu decodifique mensagens, eu preciso aprender os símbolos. E o que é o significado dos símbolos? Então, o que esses símbolos dizem para mim? O que esses significados dizem para mim? Né? Então, e esses significados, esses símbolos, estarão num contexto. Como é que vai se dar essa aprendizagem? Porque vai ser uma aprendizagem. Ela vai ter qual a conotação, os sentimentos, né? Como é que será esse contexto vivido? Eu posso ignorar o contexto vivido? Dá.
da situação em si, da aprendizagem? Não posso. Então, eu preciso analisar todo esse percurso. Então, nesse momento, essa construção, eu vou precisar, como eu falei, codificar e decodificar, passa pela percepção. Como é que eu percebo isso? Como é que está a minha sensibilidade com relação à situação que eu estou para aprender, né? Depois, é o seu primeiro ponto. O segundo ponto, análise. Como é que eu concebo isso? Então, eu preciso o quê? Examinar, eu preciso comparar, né? Para eu fazer conclusões. E nesse momento, depois que eu faço digamos, essa etapa, eu tenho uma outra etapa que é a forma como eu vou expressar tudo isso. Então, eu preciso saber entre quem, para quem eu vou falar, não é? Quem vai ouvir, qual é o impacto que vai ter, vai ter coerência no que eu estou falando. Então, são elementos que eu vou precisar pesquisar, compreender dentro de mim, nesse contexto todo, né? Então, não é uma simples lição, né? Você lê algo, quando você pega um livro, quando você está estudando o Evangelho, a doutrina ou qualquer livro, como é que você faz? Você vai lendo e você vai buscando dentro de você elementos que possa, digamos assim, sedimentar. Então você vai dizer assim, poxa, está coerente, não está coerente? Como é que é isso? Eu continuo com essa leitura, não continuo? Essa leitura está me trazendo, me fazendo vivenciar o quê? Né? Quantas vezes a gente lê algo e que aquela leitura nos remete a situações nossas vividas do passado? Dessa vida mesmo, dessa existência mesmo. Então tudo isso vai fazer com que nós tenhamos que equilibrar os sentimentos e as emoções, né? Então, quando Jesus ele fala da vontade, a gente pode interpretar isso aí também como essa vontade sendo uma senha, vamos dizer assim. Para você adentrar a algum lugar, você é convidado, né? Ou se você vai, você tem que saber quais são os critérios para você adentrar, como é que é, né? Você para fazer parte. Então, digamos que essa vontade seja uma senha que o Pai estabeleceu, ou seja, é uma permissão que você terá para adentrar, como ele diz. Só entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, né? Então, o que é necessário para nós entrarmos, para fazermos parte, né? Aí a gente começa a analisar e pensar. Quando a gente fazendo um paralelo, Allan Kardec, quando ele tomou conhecimento das mesas girantes, ele ficou como? Qual foi o caminho que Allan Kardec percorreu? Né? Hippolyte Léon Denis Rivail, qual foi o caminho que ele percorreu? Então, ele foi por critérios. Ele foi observando primeiro, ele foi analisando, ele foi anotando e ele foi comparando. Mas ele foi buscando através da ciência pontos, elementos para poder sedimentar aquilo, né? Então ele observou, ele buscou a razão e ele buscou as leis para poder interpretar tudo aquilo que ele estava vendo. Então não é um simples ver e aceitar, é pensar, né? O que nós temos no capítulo 19 do Evangelho? Que a fé transporta a montanha, mas a fé é raciocinada. Então, eu preciso pensar. Então, nós temos etapas a vencer, que a vontade do Pai, que Ele está lhe falando, essa vontade é uma senha que eu preciso ter, vencer em mim mesmo etapas, né? E essa comunicação, como é que é essa comunicação com o Pai, né? Que eu preciso analisar, identificar, né? Porque a gente vai perceber que a nossa comunicação tem sido as orações, a prece, né? Mas como é essa prece? Eu simplesmente repetir palavras da boca para fora? Eu posso ler várias preces, fazer o rosário de preces, mas qual é a intenção? Qual o objetivo? Como é que eu estou nisso tudo, né? Então,
essa vai ser um dos, vamos dizer assim, um dos degraus, uma das etapas primordiais para que a gente possa agregar essa vontade do Pai, né? Então, é a nossa condução, a nossa conduta, a nossa coerência, né? Porque não adianta simplesmente eu falar e não ser sincera nas minhas palavras. Eu preciso ter sinceridade nas minhas palavras. Então, para que eu fale e tenha essa sinceridade construída dentro de mim, eu tenho que ter esse olhar para mim, para dentro de mim, e não o olhar externo para o outro, né? Porque não adianta eu olhar a vida do outro e eu não olhar a minha vida, né? Não adianta eu perceber, buscar como é que o outro está vendo, fazendo, e eu julgá-lo, porque não posso julgá-lo, né? Posso tentar compreender o que o outro está fazendo, mas não para dizer se ele está certo ou se ele está errado, mas para eu trazer elementos. Bom, isso aqui me faz bem, ótimo. Isso aqui não me faz bem, não vai agregar valores positivos para mim, então eu vou descartar. E vou orar por aquele irmão, que é isso que eu preciso fazer, porque eu não sei por que ele está fazendo aquilo, né? Quais as razões que está impelindo ele, que levou ele até chegar até ali daquela forma, não é isso? Então eu preciso buscar ter compaixão, esse sentimento, né, de compaixão, para que a gente olhe para dentro de nós. E às vezes nós não olhamos, não queremos olhar. É preferir olhar só o outro, que é mais fácil falar do outro do que falar de nós mesmos, né? E com relação a mim mesmo, eu vou postergando, vou deixando para depois, para depois, para depois. A gente vai crescendo, vai saindo da infância para a fase a juventude e vamos para a adulta, e nisso nós vamos percebendo que vai existindo aí algo que a gente está empurrando com a barriga, vai, como se diz, fugindo disso, né? E a gente esquece de que nós precisamos trabalhar a vontade firme, a convicção dentro de nós. Aquilo que nos faz bem se torna leve, e aquilo que nos faz mal nos se torna pesado. E às vezes a gente, mesmo sendo, vamos dizer assim, leve, a gente precisa fazer um caminho diferente do que a gente fazia, e aí a gente tem medo, né, de fazer algo diferente, de achar que não vai dar certo, né? Isso é normal, né? E a gente precisa, se a gente precisa, digamos assim, buscar auxílio, que busquemos auxílio. Temos os profissionais, amigos, aqueles amigos que a gente possa realmente contar com eles para nos auxiliar na nossa caminhada, né? Então, a gente perceber que a gente não pode estar, digamos assim, todas as informações que nos chegam e a gente acreditar, porque tem informações que, de certa forma, influencia. Toda informação vai influenciar. Agora, eu vou deixar me afetar por aquilo, eu vou aceitar o que o outro está dizendo como verdade, que é um interessante ponto de vista dele. Eu vou aceitar aquilo para mim como meu, então, então eu não me conheço. Então eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Eu aceito? Não, eu não aceito isso. Por quê? Aí eu vou analisar. Por que eu não aceito? Por isso, por isso. Então nós vamos pensando e buscando fazer esse caminho que Allan Kardec fez. Eu vou examinando. Eu vou examinar quem? A minha vida, a mim mesma, né? Por quê? Porque esse caminho de construção de conhecimento é uma abordagem que nós podemos fortalecer o lado positivo ou o lado negativo. Tudo na nossa vida vai criar vínculos. Que tipo de vínculos eu vou criar, né? Por exemplo, a comunicação que a gente faz, as palavras, né, as atitudes, né, vai trazer benefícios ou malefícios. Isso vai trazer que impacto para a vida do outro, né? E nós recebemos informações desde as nossas vidas passadas, desde a vida intrauterina. O comportamento da mãe com aquele
bebê que está sendo gerado. Isso tudo vai trazer, vamos dizer assim, já informações. Essas informações vão estar impregnadas, vão estar ali sendo guardadas no seu inconsciente. Na vida adulta, aquilo vai se apresentar, positivo ou não. Daí a necessidade hoje em dia da gente estar trabalhando tudo isso, né? Hoje nós já temos meios, informações, livros, vídeos, filmes que trazem todas essas informações e nós não podemos dizer que não sabia, né? Então, o nosso rosto, a expressão do corpo, tudo que nós fazemos, isso traz uma mensagem. E essa mensagem vai estar sendo, vamos dizer assim, analisada, vai criar um impacto em quem está ouvindo. E nós sabemos que tudo que nós fazemos, falamos, são energia. Palavra, pensamento são energia, não é isso? Então, se esses pensamentos são energias, e essas energias estão onde? Vai estar na psicosfera, vai criar um campo energético, e esse campo energético vai ser acessado por diversas pessoas que estejam, vamos dizer assim, sintonizando com aquele campo. Então, se eu tiver, como é que estou no meu campo, nos meus pensamentos, no meu dia a dia, eu estou sintonizando sempre com um campo energético. Se eu tiver numa boa vibração, estarei sempre sintonizada com boas vibrações. Mas se eu baixar minha vibração, eu estarei sintonizada com energias, situações não muito boas. E isso vai trazer para mim percepções, sensações, e eu vou passar, sofrer por isso. Então, como é que eu vou lidar com esta dor? Como é que eu vou estar lidando com essas expressões? Vai estar me trazendo formas carinhosas ou formas dolorosas, né? Então, tudo que a gente ouve desde a vida intrauterina vai nos causar sentimentos de inferioridade, poderá, né, causar sentimento de inferioridade, sentimentos de rejeição. A gente não sabe porquê, né? Mas se foi desde a vida uterina, a mãe ou os pais falaram algo, disseram algo, e aquilo ficou gravado, né? E quando nasce, depois se apresenta e não se sabe os fatores. E a medicina ainda, de certa forma, está buscando, muito já trabalho com essa parte do ser integral, a visão holística, né? De se perceber o ser, quem é aquele ser, como é que foi ele, a vida dele, a gestação, para poder compreender digamos assim, as mensagens que o corpo está trazendo. Que mensagens são as doenças? As doenças são mensagens que o corpo traz como forma de falar, trazer o que está dentro, né? Então, a palavra ela tem uma importância inegável na nossa vida, né? Como é que nós estamos? Por isso que é importante os sentimentos, é importante você desenvolver a percepção, a persistência, a determinação, a sinceridade, né? Que você seja sincero. Se você não tem condição ainda, faça aquilo que você tem condição, mas faça com lealdade, né? Faça com firmeza de propósito, no bem, né? Porque quando a gente lê o Evangelho no item 6, quando ele diz a vontade do Pai, é isso, que você seja honesto, você seja sincero, que você seja firme, leal a você, leal ao Cristo, né? E o item 7 do Evangelho diz assim: todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, né? Então, a vontade de Deus, a vontade do Pai, foi no primeiro item, no 6. No 7 ele diz: aquele que ouve e as pratica é comparado a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, ele está formando a sua base, a sua fundação em bases sólidas. Então, a sua fé está sendo construída em bases sólidas. Então, nós sabemos, a espiritualidade sabe que nós vamos passar por tempestades, sabe disso, mas ele sabe se
você construir a sua base fundamentada de forma coerente, coesa, você vai balançar, mas você vai estar ali firme, você vai estar firmado, porque você está, digamos assim, coerente, as suas atitudes, as suas palavras, seu pensar, o seu agir está dentro da coerência daquilo que você abraçou, dos valores que você está construindo e levando para a sua vida no seu dia a dia, né? Então você vai estar trabalhando os seus vínculos afetivos de forma, vamos dizer assim, de forma confortável. Nós sabemos que numa família é agregado entes como filho, como pai, como irmão, que talvez tenha sido os nossos, digamos assim, devedores do passado. E vem aquela malquerência, vem aquela situação. E é preciso que isso se esteja trabalhado, por isso viemos junto na família, né? Então, essa é a importância da gente saber a construção da base, é a importância de saber a vontade do pai, né? Porque ninguém nasce numa família e está por acaso. Se estamos juntos numa família, se esses vínculos foram criados, é porque ele precisa ser trabalhado. Então, tudo isso é preciso para quê? Para que eu possa compreender-me. Quando eu buscar me compreender, que essa deve ser a nossa razão, nossos pensamentos, quando eu me compreendo, eu vou ter complacência para compreender o outro. Quando eu me aceito, eu vou ter complacência para aceitar o outro, né? Aceitar o outro não quer dizer que eu trazer ele para a minha vida, não é trazer aquelas atitudes dele para eu fazer, é aceitar ele como ele é, vou orar por ele, não vou querer mal a ele, né? É perdoar-me e perdoar o outro, amar-me e amar o outro, porque eu só, como Jesus diz, amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não amar o próximo, é porque eu também não me amo, eu não sei como é que me ama, né? Me amar, né? Então, esse caminho que nós estamos falando, da questão da a formação da nossa personalidade, os vínculos de forma emocional, psicológica, tudo isso precisa ser trabalhado de forma amorosa, de forma afetiva, para que essa interação de palavras e atitudes venham nos aliviar, estabelecer diálogos que tragam uma boa sinergia dentro de nós e fora de nós, para que aquelas pessoas que se aproximem de nós, sinta essa energia de amor, essa energia de vibração que nós temos dentro de nós. E com isso, você ser acolhedor, você ter uma boa palavra para consolar o outro. Então, isso é importante, né? Então, observe que nós sabemos que o pensamento é energia, né? Quando a gente estuda os livros, eu tenho um livro de Joana de Anjos, Pensamento e Vida, né? Os livros de Leon Denis, que o problema do ser, do destino e da dor, ele fala da vontade, né? No Invisível também ele fala. A Gênese, no capítulo 14, no item 13 e 14, no item 14, ele diz que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando como os homens manipulam os gases, né? Mas empregando o pensamento e a vontade. Então, essa vontade, nós vivemos mergulhado nessa egrégora de energia e nós vamos sintonizar com quem? Como é que está? Eu preciso me vigiar 24 horas, né? Para que eu tenha essa energia, essa conexão estabelecida de forma coerente. Você disse assim, você fala 24 horas e quando eu estou dormindo, justamente quando eu vou dormir, eu preciso me preparar para dormir, porque quando eu saio do corpo, eu vou estabelecer esse vínculo com quem? Né? Eu vou fortalecer que lado eu vou fortalecer. Então, eu preciso buscar desenvolver isso. Mas eu tenho dificuldade, sim. Então, imaginemos os atletas. Os atletas, a gente vai assistir às Olimpíadas e vê lá, brilhante, deslumbrante, né? É da noite por dia que eles conseguem. Perguntarmos a eles quantas e quantas vezes eles erraram e tentaram.
né? Então, os atletas, ele tem um objetivo, e nós temos objetivo na nossa vida, criamos isso dentro de nós e persistimos nessa batalha, porque é uma luta interna, né? De melhorar a nós mesmos para ter coerência no falar e no fazer. Né? Então, nós sabemos que no Livro dos Espíritos, nós temos a pergunta 459, que fala da interferência dos espíritos, né, sobre nós, e nós sobre eles, porque é um campo energético. Né? E eu quero também trazer aqui uma colaboração sobre uma mensagem de Emmanuel, que ele fala sobre o fermento espiritual. Ele fala de uma passagem de Coríntios: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Foi Paulo, né? Mas o que Emmanuel fala sobre isso está muito coerente no que a gente está aqui conversando. Que ele diz que o fermento é uma substância que excita outras substâncias. Então, as minhas palavras vão excitar outras palavras. Eu tenho coerência disso, eu tenho conhecimento disso, que as minhas palavras vão influenciar outras palavras. Então, que palavras eu vou estar utilizando, que atitudes eu vou estar fazendo, né? Então, ele diz que ninguém vive só. Nós temos conosco milhares de expressões, de pensamentos dos outros. Olhe, temos conosco milhares de expressões de pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Ele está falando de quê aqui? Né? De um campo de energia, né? Da sintonia, né? Aquilo que eu falei antes. E nós temos, deixa eu ver aqui, meu Deus, fazer a minha pesquinha aqui que eu fiz, que fala de a Saggioli, Roberta Saggioli. Peraí, meu pai, deixa eu olhar aqui. A Scioli, ele fala de campos mórficos. Campos mórficos é isso, né? E Jung fala de quê? De inconsciente coletivo, né? Porque são as energias que nós demandamos, os pensamentos que nós falamos, então vai criando essa egrégora, né? Joana de Ângeles também fala disso. E Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida que a nossa mente é o espelho da vida, né? É o coração, é a face, né? O cérebro. Então, o pensamento é construído na mente e a mente pertence ao espírito, não é? Então, tudo isso nós vamos aprender a lidar com isso. E as nossas palavras, como Emmanuel diz aqui, nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Ou seja, quem vai estar, se eu não estiver sendo sincera, quem sintonizar com essa energia também não é sincero. É isso que ele quer dizer. Né? Então, se eu falo e sou sincera no que eu estou falando, e sou verdadeira naquele sentimento, quem sintonizar com aquele pensamento e sentimento também está sendo sincero. Aí ele diz: nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos. Olha aí, né? Então, se em torno de nossos passos, mais uma vez, ele está reforçando a sintonia do que a gente fala, a coerência no falar, é aquela história do sim, sim, não, não, né? A gente precisa ter coerência naquilo que fala. Não quer dizer que eu não possa voltar atrás. Se eu voltar atrás, eu arque com as consequências. Eu tenho que ter essa responsabilidade. Não é a culpa, não é trabalhar a culpa, nem colocar a culpa. Eu estou errando porque o outro... Não, não é o outro. A vida é minha, eu preciso ser responsável, aceitar aquelas condições e trabalhar. Ir atrás. A vontade do meu pai significa a luta, significa eu trabalhar, desenvolver em mim a percepção, a persistência, a perseverança, a determinação, né? O esforço. Vai ser da noite para o dia que eu vou conseguir? Não, não vai. Tanto assim, por exemplo, para a gente ter uma profissão, você leva anos estudando,
antes, depois você vai para a faculdade, quanto tempo. E você, qualquer profissão, você tem que ter uma habilidade, você vai desenvolver no dia a dia. É, tem profissões, tem diversas profissões hoje. E, por exemplo, o marceneiro, ele estuda e se aperfeiçoa, né? O jardineiro, hoje ele se aperfeiçoa, tem técnicas, né? Hoje nós temos conhecimento de diversas técnicas. Então, tudo isso, mas ele vai ter que precisar de quê? Demandar um tempo para ele pesquisar, para ele aprimorar-se. Esse aprimoramento é o esforço que cada um de nós faz e é preciso fazer. Aí Emmanuel diz: nossas atitudes e atos criam atitudes e atos no mesmo teor, enquanto nos rodeiam. Então nós somos responsáveis por tudo aquilo. E é só eu que sou responsável pelo que estou fazendo e quem está ouvindo também. Porque assim, a mensagem, quando eu sou ativa, eu estou fazendo a mensagem, eu estou sendo ativa, o papel é de ativo, né? Porque eu estou falando, eu estou criando ondas, né? Mas quem está recebendo também está, assim, não pode dizer, eu não sabia. Mas não, você já ouviu, já passou. Você também tem responsabilidade. Você vai aceitar aquilo como verdade ou não? Você é que vai construir a sua verdade. Não sou eu que vou criar a sua verdade. Eu vou criar a minha. Eu posso ouvir você, o que você está me dizendo, e vou trazer para meu íntimo. Vou analisar, refletir se isso que você está me dizendo é coerente. Se eu ver que isso tem coerência e tem verdade, e que o que você está dizendo vai me ajudar, então eu vou tratar de incorporar isso nos meus conceitos. Mas se isso não for, eu preciso buscar descartar essas informações, né? Hoje a gente ouve muito dizer assim, crenças limitantes. Crenças limitantes, o que vem a ser crença limitante? São coisas que a gente ouviu desde criança. Menino e tamanco debaixo do banco, cachorro e tamanco debaixo do banco, né? Menino não pode falar. Essas coisas que foi de uma época, de uma cultura que nós precisamos respeitar os nossos pais, precisamos respeitar os nossos avós, nossos bisavós, porque foi da realidade deles. Assim como nós precisamos que os nossos filhos respeitem nós enquanto agora, porque é nossa realidade. Quando os nossos filhos, nossos bisnetos, precisam respeitar os pais, porque todos nós crescemos dentro de uma formação de cultura e formamos a nossa cultura. É isso que nós precisamos compreender e entender, né? E Emmanuel ainda diz aqui: o único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Então, a partir do momento que eu falo e pratico, eu vou intensificando o meu lado bom. O que não foi bom, eu vou reconhecer, arcar com as consequências daqueles atos, me redimir perante o Pai Criador, pedir perdão a Deus, a mim mesma, e pedir uma nova oportunidade para fazer o meu caminho, né? A reencarnação, o que é reencarnação? Se não nós pedirmos uma outra oportunidade ao Pai Criador para vir e tentar auxiliar-se e auxiliar o próximo, né? Então, nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Então, trabalhe a sua mente onde você estiver. Você é chamado para dar um socorro, um auxílio em determinado lugar. Você não vai adentrar porque aquele lugar você acha que não deve, tal. Você vai fazer o quê? Preparar a sua mente. Como é que eu vou adentrar? A paz do Senhor esteja neste lugar. Assim que o Evangelho nos diz, ao entrar, a paz do Senhor esteja neste lar, nesta casa, neste ambiente, nesse trabalho, nesse recinto, porque você vai estar, né, buscando a sintonia da espiritualidade superior, vai dar o auxílio, lá chegando, veja o que for que você viu, deixe lá, porque pertence àquela realidade local, e retorne agradecendo ao Pai pela lição e agradecendo e deixando a paz, que a paz vai retornar para você e para eles.
E assim nós seguimos nosso caminho e a quem a gente foi prestar o auxílio vai ser grato. E nós também, gratos a Deus pela oportunidade de presenciar mais uma lição, de aprender, de poder decodificar aqueles conceitos, né? Então, para encerrando a mensagem, Emmanuel diz: pensamento é fermentação espiritual. Então, vamos cuidar dos nossos pensamentos, vamos cuidar das nossas palavras, vamos cuidar das nossas ações, né? Porque o nosso corpo ele expressa. Eu posso falar uma coisa e meu corpo dizer outra, né? Então, eu preciso ter essa coerência. Então, em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. No momento que eu começo a praticar aquelas atitudes para o bem, isso vai gerando um hábito salutar em mim, né? E ele diz o quê? E depois governa expressões e palavras através das quais a individualidade, a minha individualidade, vai influenciar onde a minha vida. Então eu passo a ter um outro tipo de vida, uma outra forma de conduta, a minha conduta moral, né, no mundo. Então, regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Olha, vê se não tem coerência essa mensagem com a proposta que o Pai, que aqui no Evangelho diz, que somente aquele entrará na vontade, entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, né? Então, é preciso eu estabelecer um caminho, é preciso eu estabelecer uma rota para que eu possa estabelecer esse meu caminhar. De que forma eu vou caminhar? De que forma eu preciso estabelecer os diálogos, estabelecer a minha conduta, né? Eu estou sendo coerente com o que eu estou falando, com o que eu aprendi, né? Quando a gente vê a doutrina pela primeira vez, a gente fica como? Nós ficamos encantados, né? Por quê? Porque é como se fosse um bálsamo. Traz respostas para muitas questões íntimas que nós não, às vezes nós não verbalizamos para ninguém, mas nós temos dentro de nós. Então, a gente precisa observar os vínculos que estamos criando. Que tipo de vínculos estamos criando? Vínculos afetivos amorosos, caridosos. Estamos gerando gratidão, né? Então, nós temos que, em Mateus, no capítulo 12, versículo 37, ele diz assim: por nossas palavras seremos julgados e por elas seremos condenados. Está em Mateus. Então, isso é o que Emmanuel falou, né? E o que nós vimos em tantos livros, na literatura, para a gente tem para nos fortalecer, né? Que possamos ser coerentes às nossas atitudes. Nós temos filhos, temos crianças, estamos gestantes. Cuidado, vamos ver, observar o que nós pensamos, o que é que nós estamos falando, como é que nós estamos nos comportando, para que possamos gerar no outro laços afetivos positivos. É isso que nós precisamos, né? Que possamos perceber o outro como irmão. O outro pode não estar fazendo aquilo que eu gostaria que ele estivesse fazendo para ele, mas é o que ele está fazendo para ele. Ele está fazendo. Então, de que forma eu posso ajudá-lo? Emanando orações, energias de amor, de fortalecimento, de luz, né? Então, que nós possamos observar as nossas palavras, como diz Hamed, são filamentos sonoros revestidos de nossos sentimentos, e nossas atitudes são resultado de expressões assimiladas e determinadas pelo nosso comportamento mental. Então, como é que eu estou? Como é que eu estou no meu íntimo? Quais são meus sentimentos? Eu estou sendo verdadeira, né, comigo mesma? Isso é importante, né?
e que possamos lembrar dos irmãos. Por exemplo, nós temos Paulo, como essa mensagem de Emmanuel é pautada em Paulo. A caminhada de Paulo, a caminhada de Santo Agostinho, né? No momento que desperta, ele busca essa luz dentro dele e vai trilhar esse caminhar. Então, que nós possamos nos fortalecer na nossa luz interna, buscar esses ensinamentos, buscar se nós estamos sendo coerentes conosco mesmo, que é isso que esperamos. Deus espera de nós. A vontade do Pai é essa, que espera de nós. Muitos os chamados e poucos escolhidos, né? Ou seja, nosso comportamento moral, como é que ele está? O nosso, como diz no Evangelho, não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos estará aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. Então, que possamos ser leais com Cristo, leais conosco e leais com Deus, porque as palavras de Jesus nos traz a verdade. E é muito difícil, né? É difícil, nesse mundo estamos, vivenciando, e ainda nós nos defrontamos com situações. Por que é difícil? Porque nós trazemos vícios e mazelas de vidas anteriores para ser depurados, para ser trabalhados, para ser transformados, né? E às vezes é difícil a gente perceber que temos esses vícios, é difícil perceber quando estamos sendo egoístas, quando estamos sendo orgulhosos, né? E que a gente precisa trabalhar nosso orgulho, nosso egoísmo, para deixar de picuinha um com o outro por tudo, fazer superar, trazer a superação para dentro de nós, ver aquilo que o irmão fez e vamos superar, vamos avançar. Porque se a gente for parar para esperar que aquele irmão faça para depois a gente fazer, ele não vai fazer, então a gente vai ficar parado? Não, então a gente faça. Não reclame se ele não fez. Faça você. Um dia ele vai ver você fazer, ele vai dizer assim, eu posso fazer também? Você vai dizer, pode. Então vamos dividir a tarefa. Você faz isso, eu faço aquilo. Né? Eu faço uma coisa, você faz outra. Então, essa é a base que a Casa Espírita, o Centro Espírita pede de nós, né? A distribuição de tarefas, um faz a prece, outro faz a palestra, um orienta o grupo de estudo, outro orienta outra coisa. Então, isso vai dentro dos talentos de cada um, dentro daquilo que cada um se propõe e aceita como seu despertar, como seu desafio, como renovação de vida, né? Essa conduta nossa no dia a dia, né, meus irmãos? Então, perdoe-me, né? Às vezes a gente fala atropelado, a gente está nessa conexão de estabelecer vínculos com a mídia e se adaptando a essa nova realidade. E aí muitas palavras às vezes vêm à mente, a gente estuda, prepara, mas as coisas às vezes a gente fala corrido, olhando o tempo do cronômetro, né? Essa é a diferença. Do presencial a gente interage, para, repete, reflete, e gravando a gente fica assim. E eu ainda não estou muito familiarizada, então estamos aprendendo todos, né? Então, acredito que daqui a mais alguns tempos nós estejamos catedráticos e vamos dar lição e estar ensinando aí a todos os irmãos, né? Mas por hoje vamos ficando por aqui. Eu espero ter atendido aí ao convite, ter sido. Tenho. Como é que diz? As palavras às vezes embolam um pouco a gente falar, né? Sou grata pelo convite, mais uma vez, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui juntos, refletindo. Deixo para o Centro Espírita Senda de Luz meu abraço fraterno, virtual, mas com muito amor no coração, e que é um prazer sempre estar com vocês nessa jornada, nessa caminhada, porque todos nós estamos juntos, né? Buscando essa transformação, porque o nosso inconsciente ele traz pontos
desperta em determinadas coisas. A gente acha que já aprendeu tudo e de repente uma situação acontece com a gente e tira um pouco o nosso balanço, nosso equilíbrio. É para nos chamar a atenção sobre um ponto, um aspecto. Aí a gente precisa o quê? Mergulhar nesse ponto, nesse aspecto, identificar que ponto é esse. Que ponto é esse que está trazendo para mim essa reflexão? Que ponto é esse que está mostrando, balançando? Balançou por quê? Então vamos embora parar, vamos ver, vamos analisar quais os pontos que estamos precisando trabalhar no nosso mundo interno, que a gente não viu, não percebeu, certo? Bom, meus irmãos, vamos ficando por aqui, agradecendo a espiritualidade superiora, agradecendo ao Centro Espírita Senda de Luz, Sertânia, Pernambuco, a espiritualidade presente, aos amigos que estão presentes aí ouvindo essa gravação, esse vídeo. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz, que assim seja.